Pode ser. Som, opa, funcionando. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Que a graça e a paz de Jesus seja com a vida de cada um de vocês. Tô achando que esse microfone tá baixíssimo. Tá bem baixinho. Agora sim. Que daqui a pouco os nossos vizinhos começam a espernear ali e vocês não vão me ouvir, mesmo microfone. Então tem que deixar na alturinha mais ou menos, né? Você sabe que minha voz é meia, né? Devagar. Mas que bom, gente. Muito bom a gente estar aqui nessa noite para poder cultuar ao Senhor, né? Prestar o nosso culto a Deus, colocar nosso coração diante do Senhor para que Ele possa continuar fazendo a obra dele em nossa vida. Nós precisamos disso. Boa noite você que nos acompanha pelo Facebook. Que Deus abençoe sua vida e abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar ao seu coração nessa noite. Isso. E abra o teu coração para cultuar ao Deus eterno, que vive e reina para sempre. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, com uma forma de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu quero cumprimentar vocês com um salmo que está, o salmo de número 108. Salmo de número 108. Quero ler o versículo 1 ao versículo 5 deste salmo. Salmo que Davi entoou a Deus como um cântico de vitória do Senhor. Vitória que o Senhor concede ao seu povo. Nós estamos vivendo isso, vitória do Senhor em nossa vida. Versículo 1 diz assim: Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem lira e harpa, quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores a ti entre as nações, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Amém. Vamos orar? Pai eterno, grande é o Senhor. Tua glória, ó Deus, estende sobre a terra, tua glória se estende sobre os céus e nós queremos exaltá-lo nessa noite. Queremos exaltá-lo com o nosso coração, com os nossos lábios, com a nossa mente. Deus, colocamos a nossa vida diante do Senhor, pedindo ao Senhor que o teu Santo Espírito continue fazendo a obra do Senhor em nossa vida, porque o Senhor é fiel, e nós confiamos em Ti por isso. Ó Deus, nós te agradecemos pelo dia que tivemos, por tudo que podemos fazer neste dia, pela força que nós usamos do nosso braço para realizar as nossas tarefas e atividades. Nós queremos te agradecer porque em tudo o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido firme, o Senhor tem nos dado o fôlego de vida, o vigor, a energia. Nós agradecemos ao Senhor, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo que tivemos hoje, pela mudança, ó Deus, por tudo que tem acontecido no dia de hoje, em que nós vemos o teu cuidado, o teu amor. Nós te agradecemos por isso. E queremos colocar diante do Senhor a nossa vida nesta noite, rogando ao Senhor suas bênçãos espirituais, rogando ao Senhor a ação do teu Santo Espírito em nós, como um Espírito que nos motiva, que nos anima, que nos fortalece, que nos restaura. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. E que o Senhor possa receber o nosso culto nessa noite, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Ó Deus, que o Teu Espírito nos conduza em todos os momentos do culto que teremos aqui, porque nós fazemos isso para a glória do Teu nome, fazemos isso em gratidão pelo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.
Nós vamos cantar um hino proposto para esse momento, com as irmãs, chamado Refúgio Verdadeiro. Glória a Deus. O nosso refúgio, ele está em Deus, né? Por isso nós não devemos ter temor do mal, porque nossa vida está guardada em Deus. Então esse cântico, ele fala da nossa segurança, do nosso refúgio no Senhor. Seguro estou na... Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos, né, cantar, né, da segurança que nós temos em Deus, porque o nosso Deus, ele é o nosso refúgio, é como na palavra dele fala, ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo
cercá-la. Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É somente nessa segurança que nós estamos aqui nessa noite, de saber que o poder de Cristo é que nos sustenta, que é o poder de Cristo que nos garante que estaremos com Ele na eternidade. É o poder de Cristo que nos garante que quando Ele voltar para buscar a sua igreja, nós que somos a sua igreja estaremos com Ele. E nós precisamos confiar nisso. E confiar nisso passa por uma vida de fé. Uma vida em que a gente age em gratidão a Deus por essa confiança dele. Então que esse hino transborde em seu coração de ter essa confiança de que nós estaremos com o Senhor. Amém. Nós vamos fazer um momento de oração e de bate-pronto aqui eu quero chamar o Júlio aqui na frente e a irmã Marilene, que a gente vai ter um momento de oração. Cabe todo mundo aqui, viu, gente? Maria Daulete, motivos de oração. Júlio vai estar orando pelos motivos que a senhora for compartilhar com a gente. Pela sua saúde, pela saúde dos seus familiares e pela saúde do pastor Wesley, que é seu filho, é isso? Ah, tá bom. Uma graça, compartilha conosco. Sim. Amém. Amém. Nós vamos orar com o irmão Júlio por esses motivos. Dá para alcançar aí? Vê se está ligado aí. Amém. Vamos lá. Colocamos diante de Ti a vida da irmã Daulete, do seu filho, Deus. pastor Wesley. Ô Senhor, que tem feito um Misericórdia, excelente Senhor. ministério aqui, meu Deus. Nós te Meu agradecemos Deus, pela vida, misericórdia, Pai, Senhor. deles. Que o Senhor possa sustentá-los, Em Senhor, nome de fortalecê-los, Jesus. nos capacitar cada vez mais, Pai. Sim, Também meu colocamos Deus. diante de Ti a cada irmão, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe Sim, meu também. Deus. As suas famílias representadas aqui. Em nome de Que o Senhor Jesus. possa estar cuidando, meu Deus, fortalecendo, Senhor. Sim, meu Deus. Direcionados, meu Deus, por Ti. E que nós venhamos ser impelidos pelo Espírito Em nome Santo, de Senhor. Jesus. Nos ajuda conforme a Tua graça e a Tua bondade. Em nome de Jesus, amém. Amém, Deus. Obrigado, irmão Júlio. Você pegou os pedidos da graça? Então, você vai orar pelos pedidos da graça e pelos pedidos da nossa amada Márcia. Compartilha conosco, Márcia, motivos de oração. Os irmãos orassem pela minha família, né? Eu sempre peço oração pela minha família, em especial pela minha vida espiritual. Que às vezes a gente vai sentindo assim meio fraco, mas que eu sempre estou pedindo a Deus força para estar sempre no caminho dele, né? Que a irmã Marilene estivesse orando pela minha vida espiritual, pela vida do Marcos, a de Adalto, né? Nossa família incompleta, Marilene, Deilson, vó, minha família que mora em Belo Horizonte, né? Minha mãe, meus irmãos. Lá eu tenho mais 6 irmãos. Que os irmãos estivessem orando. Amém. Então, vamos orar com a Marilene por esses motivos, pelos motivos da graça também. Amado Deus e maravilhoso Pai, Bendito é o graças Senhor. te damos, Senhor,
pela tua bondade e misericórdia Amém, em nossas Jesus. vidas, Obrigado, Senhor. Deus. Estamos aqui, ó Deus, pela tua graça e É verdade, misericórdia, Senhor. que o Senhor permitiu estarmos aqui, Pai. Aleluia. Somos gratos por esse dia que o Obrigado, Senhor nos Deus. sustentou, nos capacitou Sim, ó Deus. e nos deu livramento para Amém, estarmos Jesus. aqui, Pai. Neste momento eu apresento, Senhor, a vida da irmã Graça, ó Deus. abençoa, O Senhor possa estar, ó Deus, indo ao encontro às suas necessidades, ó Jesus. Deus, físicas, ó Deus, materiais, espirituais, ó Sim, Deus. Ó Deus, aceita, ó Deus, os pedidos que ela Em nome fez, de Jesus, Deus, Pai, em tem relação, Deus, ao misericórdia. casamento de Dalila e João Abençoa, Vitor, Deus, Senhor. dê direção. Que o Senhor esteja dirigindo Em nome aquele de novo Jesus. casal, ó Pai, para que eles possam, ó Deus, em tudo, buscar a Deus. direção do Senhor para Amém, essa Jesus. nova vida que eles vão viver, Sim, Pai. ó Deus. Dê sabedoria aos dois, ó Deus, para que eles possam saber lidar com as diferenças, Sim, ó Senhor, Deus. e estar cada dia mais engajado na obra do Senhor. Amém, Que o Senhor Jesus. possa estar, ó Deus, no controle de todas as Sim, ó coisas. Deus. Que tudo que Conduza, for Deus, realizado com tua ali sabedoria, Deus. seja tão somente para a honra e a glória do teu santo nome, Pai. Amém, Jesus. Agora, Deus, apresento a vida de Márcia em tuas mãos, ó Deus. Pai. Quando ela pede, teu Senhor, servo, pela sua Deus. vida espiritual, ó Deus, Fortalece, Senhor. oro para que o Senhor Traz o traga renovo do renovo Senhor, espiritual Deus. para a sua vida, Ó Deus. sabedoria do alto do céu, Sim, para que ela Deus. possa viver diante, ó Deus, de todas as situações Sim, com ó temor Deus. ao Senhor. Que o Senhor possa dirigir a sua mente, ó Sim, Deus, Pai. os seus lábios, para que ela Nome de só fale Jesus. palavras de gratidão ao Senhor, Amém, Jesus. de edificação espiritual, ó Amém, Deus. O Senhor esteja também abençoando a sua vida em todos os aspectos, Sim, ó Senhor. Deus. Sua vida profissional, Pai, ó continua Deus. abençoando, Seu Deus. casamento, ó Deus, com a Dalta. O Senhor possa estar Sim, ó abençoando, Deus, o Senhor em possa nome de estar Jesus. dirigindo. O Senhor possa estar, Sim, ó ó Deus, Pai. trazendo renovo cada dia, Sim, ó Pai. Também, Senhor, quando ela pede pela sua família, Sim, ó Senhor, Deus. tanto a família daqui, ó Deus, como aqueles que estão em Belo Horizonte. Sim, O Pai. Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor conhece a necessidade de Verdade, cada um. Senhor. O Senhor vai ao encontro, ó Deus, dos Em seus nome de familiares, Jesus. especialmente, ó Deus, aqueles que ainda não têm o encontro com Jesus. Sim, ó Deus, tem O Senhor possa misericórdia, libertar, Senhor. Deus, da cegueira Em nome de espiritual. Jesus. Ó Dá Pai. entendimento, Senhor, para que eles possam compreender a tua palavra, Sim, ó Senhor, Deus. e render-se aos seus pés, ó Deus. Aleluia. Ó Deus, coloca também a vida de Dona Maria em tuas mãos, a Ó sua Deus. avó mãe, ó Deus. Abençoa, Que o Senhor possa Senhor. estar, ó Deus, sustentando a vida dela consolo, ó espiritualmente. Que o Senhor possa Traz estar conforto, sustentando Senhor. emocionalmente, ó Deus. Fortalece, Que o Senhor Deus. possa, Deus, ser o companheiro dela, Em Senhor. nome de Jesus. Esteja sustentando ela, Deus, dando Sim, ela Pai. condições de saúde. Sim, Deus. Colocando no coração dela sempre, ó Deus, um espírito de gratidão ao Amém, Senhor, Jesus. Pai. Sim, ó O Senhor Deus. possa estar livrando ela e guardando, Senhor, de todos os males, meu Amém, Pai. Que ela Jesus. possa cada dia mais buscar ao Senhor e se aproximar do Senhor. Sim, Que o Senhor Deus. possa cada dia mostrá-la as maravilhas que o Senhor tem operado na sua vida, Amém, Pai. Deus. Que o Senhor possa estar guardando, ó Deus, e livrando toda a família da Márcia. Sim, Oração Deus. que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Marilene. Se você que está cultuando a Deus conosco pelo Facebook, tiver algum motivo de oração, pode compartilhar aí que a gente vai orar por você. Esqueci de falar antes, né, mas estou falando agora. Tamar, você vai orar pelos motivos que a Aldeci tem e os que eu vou compartilhar também agora. Pode compartilhar, Aldeci, motivos de oração. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, né? E quero pedir aos irmãos que orem para que haja uma cura, né, desse vírus, né, que haja uma vacina, nessas vacinas que estão sendo testadas, que umas delas venha dar resultado, Amém. para poder as pessoas poder, né, ter mais liberdade, né, ficar mais tranquilas, que haja uma vacina, né? Amém. Essas que são testadas para poder trazer a cura, né, para as pessoas. Amém. E quero pedir aos irmãos que orem por toda a minha família também, e orem também pelo Ministério de Louvor da Igreja. E orem também
pela vida, né, ministerial do pastor, para que cada dia Amém. mais Deus dê a ele, né, a unção, né, para que ele possa estar fazendo de acordo com a vontade do Senhor. Amém. Márcia, também orar pela vida do Éder, né? Continuar orando pelo esse amigo do Adeilson, que compartilhou as suas lutas, né? Precisa fazer uma cirurgia e está no processo de ganhar peso para poder fazer uma cirurgia de pulmão. É uma situação muito delicada e grave. Então, que Deus possa estar abençoando, né? Que corra tudo bem, fortaleça ele, a esposa dele, que chama Miriam, né? Aldeci já colocou a minha vida diante do Senhor, então minha saúde também, né? Que Deus possa trazer uma cura completa aí, para que a gente possa trabalhar sem nenhuma preocupação fora do normal. E eu tinha outro motivo para compartilhar, mas eu não estou me recordando agora, vai ser só esses mesmo. Aí nós vamos orar então com a Márcia por esses motivos. E se alguém que está nos acompanhando no Facebook tiver algum motivo aí, quiser compartilhar, viu? A gente vai estar orando. Inclui aí na sua oração a Juliana, tá bom? Minha tia que está nos acompanhando, e a Marisa, irmã da Aldeci. Vamos orar pela vida delas também, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Amém, Deus. Obrigado, Ó Pai, Senhor. primeiramente eu quero agradecer, Senhor, por estar aqui, Senhor, na Tua casa. Obrigado, Deus. Eu ia embora, meu Deus, mas o Senhor me deixou ficar. Amém. O Senhor conhece Obrigado, nosso coração Deus. e sabe por que eu estou aqui na Tua casa nessa noite, meu Obrigado, Deus. Deus. Quero pela te tua agradecer, graça, meu Pai, Deus, pela minha pelo teu vida, poder, primeiramente, Deus. Senhor. Obrigado, Pai. Pai, queremos pela tua colocar ação na vida nessa do teu noite, ó Pai, os servo, pedidos de Senhor. oração, ó Pai. Ó Deus. Quero colocar, Senhor, a vida da irmã Aldeci, ó Pai, nessa Senhor. noite. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a sua Em nome de vida. Jesus. Quero colocar, Senhor, a vida da sua família Ó na Deus, tua presença, abençoa, meu Pai. Senhor. Quero colocar também, Senhor, a vida, Senhor, daquelas pessoas, ó Pai, que estão à frente, ó Pai, dessa vacina, ó Pai. Ó Deus. Sabemos que nós abençoa, queremos para Deus. agora, ó Pai, mas o Senhor sabe o propósito, ó Pai, É verdade, essa Pai. doença, ó Pai, nós não Nossa, conhecemos, ó Deus, mas o Senhor sabe o propósito, ó Pai. O Senhor é Ah, o seu Deus. tempo, não o nosso tempo, Amém, ó Deus. verdade, Então, ó Deus. Pai, Louvado é faça o teu nome, conforme Senhor. o teu querer e a tua Amém, vontade Jesus. aqui na nossa terra, meu Sim, ó Deus. Deus. Que o Senhor possa cuidar de nós, ó Pai. Que o Senhor possa nos livrar, Senhor, de qualquer Em nome de doença. Jesus. Que o Senhor venha curar, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas, Sim, ó ó Deus. Quero colocar também, Senhor, a vida, Senhor, do nosso ministério de louvor, da Ó nossa Deus. igreja, ó Pai. Quero colocar as vidas daquelas pessoas que estão em casa nessa noite, Ó, que Senhor, estão ouvindo, visita, Senhor, Deus. pelo Facebook, ó Pai. Visita cada Quero colocar a coração, vida Deus. da Juliana, Deus, da irmã abençoa, Juliana, ó Deus. Pai, que nessa noite Abençoa, está nos Senhor. ouvindo, ó Deus. Marisa, Vai de abençoa, encontro à Deus. vida dela, Senhor. Vai de Em nome de encontro ao Jesus. pedido dela, Senhor. Sim, ó Deus. Vai de encontro à sua casa, meu Deus. Deus. Visita, Senhor, e Visita, cura se for Senhor. libertação, que o Em Senhor nome cura. de Jesus. Se for, Senhor, algum pedido que não sabemos, que o Senhor está no controle da sua vida, meu Aleluia. Deus. Amém, Jesus. Quero colocar também a vida da irmã Marisa, Deus, Marisa, abençoa, Senhor, Pai, que em nome também de nessa Jesus. noite está nos ouvindo, ó Deus. Senhor. Visita a sua Em casa, nome meu de Deus. Jesus. Visita a sua família Sim, ó nessa Deus. noite, ó Pai. Ó Pai, vai de encontro o seu pedido de oração, ó Pai. Ó Nós Deus, não o Senhor sabemos, conhece, Deus, mas o nessa Senhor noite o sabe. Senhor está com ela também, ó Amém, Pai. Jesus. Assim como nós estamos aqui pedindo e te agradecendo, meu Deus. Amém. Visita a vida da Obrigado, irmã Senhor. Marisa, ó Pai, nessa Sim, ó noite, ó Deus. Deus. Ó Pai, quero te agradecer e te pedir, Senhor, pela vida do nosso pastor, ó Ó Deus. Deus, Visita a sua misericórdia, saúde, Senhor. ó Pai. O Senhor é o Traz médico cura, de meu todos Deus. os médicos. O Senhor pode Restaura, curar, o Senhor. Senhor pode libertar, É Senhor. O Senhor verdade, pode Deus. tirar as dores, ó É Deus. verdade, Onde Senhor. há dor, o Senhor possa colocar, Senhor, a saúde na vida Amém, dele, ó Jesus. Deus. Amém, Visita a Deus. sua família, Senhor. Visita a nome de mãe e os Jesus. irmãos, ó Deus, Ó dele. Deus, Ó Pai, visita a sua misericórdia, casa, Deus. não deixa Encontre faltar meu nada, irmão, ó Deus. Pai. Supra suas Quero te agradecer necessidades, ó por Deus. tudo nessa noite, ó Pai. Obrigado, Quero te Deus. agradecer pela nossa igreja, Senhor. Obrigado, Pelos Senhor. membros da nossa igreja, Amém. ó Pai, que está nos Obrigado, ouvindo Senhor. nessa É noite. a tua igreja, meu Obrigado, Deus. Senhor, Obrigado, por Deus. tudo nessa noite. Quero pedir também pela vida do irmão Éder, Senhor, Ó Deus, que está visita, prestes a Senhor, fazer essa uma vida, cirurgia. Deus. Que o
Senhor esteja no Compadece controle, ó Pai, dele, que o Deus. Senhor esteja curando, que o Compadece, Senhor Pai, esteja da tua dando ele esposa, da sua livramento, ó família, Deus. Tem E quando ele for misericórdia, fazer essa Deus. cirurgia, que seja feito o teu querer e a tua Amém. vontade, Sim, ó ó Pai. Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença, Obrigado, meu Deus. Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Nós ainda vamos orar, né? Missões, nós estamos em campanha de missões, nós temos alguns motivos aqui, o Júlio quer compartilhar. Pode dizer, Júlio. Amém. A irmã do irmão Júlio e seus familiares, né, seus filhos vão estar em viagem, vamos orar por eles também. Aldeci, ore por esses motivos e também nós vamos orar, junto com a Aldeci, pelo despertamento que é necessário do povo de Deus, né, para oração e palavra. O povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento. O povo de Deus está ficando fraco por falta de conhecimento. O povo de Deus está tendo dificuldades por causa do conhecimento. Conhecimento no sentido de relacionamento. E a gente precisa, dia após dia, nos apegar ao Senhor para sermos fortalecidos. Então nós vamos orar por nós, não é? Não só pelos nossos irmãos, mas por nós, por todos nós, com a irmã Aldeci. E também orar pelas comunidades ribeirinhas, irmã Aldeci, para que eles sejam alcançados pelo Evangelho. Há muitos ali que não conhecem o Evangelho do Senhor. Nós vamos orar por isso. E vamos orar com a irmã Márcia, mais uma vez, também pelos sertanejos, né? Que eles possam encontrar a água da vida, que é Jesus, né? O Nordeste, que tem tanta dificuldade, mas que a palavra chegue até eles, para que eles encontrem a salvação. E também para que mais pessoas possam se render a Jesus, né? Para que haja arrependimento e fé por parte das pessoas, para que esse povo de Deus aumente, cresça e cresça. E também pela minha vida, pelo estudo que teremos hoje, né? Para que Deus possa estar dirigindo tudo, que o Espírito Santo dele esteja conduzindo a minha mente e a nossa mente, né? Naquilo que temos para meditar nessa noite. E nós vamos orar com os nossos irmãos por esses motivos, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, continuando na Tua presença, falando com o Bendito Senhor, é o ó Senhor. Deus. Grande é o Senhor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é santo e porque o Senhor está aqui Aleluias. conosco, ó Pai. Verdade, Deus. Nos conduzindo, Pai, direcionando este culto que é Amém, para o Senhor, meu Jesus. Deus. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Deus. Pai, agora, Senhor, peço perdão das minhas falhas. Tem E misericórdia neste de nós, momento, Deus. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, a comunidade ribeirinha, meu Deus. Ó Deus. Ó Deus, onde, meu Pai, os missionários estão lá, ó Deus, fazendo o trabalho, levando a preciosa semente do Ó Senhor. Que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, possa estar ali Em convencendo nome de Jesus. cada um daquela comunidade ao Sim, meu arrependimento e voltar, ter uma comunhão com o Senhor, Amém, Jesus. largar o pecado Tem que misericórdia, os Deus. escravizam, mas que eles possam, Pai, estar, meu Deus, ouvindo a Tua palavra, Amém, reconhecendo os seus pecados, Sim, e Deus. entregando a vida para o Senhor, ó Pai. Amém, Jesus. Abençoa, Senhor, aquela comunidade ribeirinha. Abençoa os missionários que lá se encontram Sim, ó fazendo a Deus. obra do Senhor, ó Deus. Abençoa, Deus. Pai, agora eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, as nossas vidas, ó Ó Pai, Deus. aqueles irmãos que estão fracos na fé, Ó Deus. que estão desanimados de estar, ó Deus, participando Restaura a nossa do culto vida, na casa Deus. do Senhor, de Restaura-nos, ter um Deus. compromisso Restaura com o bom Senhor. ânimo, Senhor. Pai, eu peço, Senhor, pelas Nos nossas fortaleça, vidas, pela vida Deus. desses irmãos, Nos porque nós anima, também, às Senhor. vezes, nos enche, encontramos, Deus, da ó tua Pai, presença, oscilantes, ó Deus. Nos ajuda, Um dia a Senhor. nossa fé está forte,
outro dia a nossa fé está fraca, Deus. mas que o Teu Espírito Santo possa estar nos fortalecendo a Em nome de cada Jesus. dia. Sim, meu Pai, Deus. que o Senhor venha nos renovar, meu Deus, Sim, meu Deus. porque a Nos Tua palavra renova, fala Deus. que o Senhor nos renova a cada manhã. Amém, E que nós Jesus. possamos confiar nessa palavra e deixar o Senhor nos renovar, Amém. Sim, deixar o meu Senhor Deus. nos fortalecer, Sim, Pai porque o Santo. Senhor, a Tua palavra, o Senhor cumpre. Se o Senhor fala que o Senhor nos renova a cada manhã, é porque o Senhor nos renova a cada Amém. manhã. Obrigado, Deus. É nós que somos negligentes e às vezes Estamos aqui por causa do Senhor, deixamos as Pai. coisas deste mundo, ó Obrigado, Pai, Deus. abalar a nossa fé. Obrigado, Mas Senhor, que tem nós nos possamos a animado, cada dia Deus. mais nos sentir renovados, ó Amém, Deus, Jesus. fortalecidos pelo Senhor. Amém, Jesus. E agora, Pai, eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, os familiares do irmão Júlio, Ó que Deus. vão fazer a viagem amanhã, ó Deus. Pai, Sim, ó quero te Deus. pedir a tua proteção, Em nome de o Jesus. livramento, meu Deus. Livra todos eles, ó Sim, Pai, ó das Deus. armadilhas na estrada, meu Deus. Que os anjos do Senhor acampem ao redor e os livra, Pai, de Em nome de todo Jesus. mal, Sim, Senhor. meu Deus. Pai, muito obrigado, porque nós estamos aqui e nós temos o privilégio de estar falando com o Senhor Amém, e Jesus. cultuando o teu santo nome. Verdade, Obrigado, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém. Amém, Deus. Mais uma vez, ó Pai, Pai querido, estamos aqui, Senhor, para mais uma vez falar com o Senhor, ó Pai, para te Amém, agradecer Jesus. e para te pedir, Senhor, que nessa noite o Senhor visite, Senhor, o nosso sertão, ó Deus. Ó Deus. Aquelas pessoas que estão lá, ó Pai, querendo que elas possam ouvir, Senhor, a Sim, Tua ó palavra, Deus. Senhor. Que a Tua Visita, palavra, Senhor. Senhor, possa chegar até elas, Em ó nome de Deus. Jesus. Que elas possam abrir o coração, Senhor, para recebê-las, ó Sim, ó Pai. Deus. Simplesmente depende, Senhor, de cada um, Senhor. Amém, Depende de Deus. abrir É o coração verdade, para Deus. receber a Tua palavra, meu Amém, Deus. Jesus. Para ouvir, Senhor, do Teu amor, ó Pai. Sim, ó Deus. Ó Pai, queremos te agradecer, ó Deus, que aquelas pessoas possam falar do teu amor, que elas possam sentir, Sim, Senhor, a Deus. tua Ó presença, ó Deus, é Deus. verdade, Sim, ó Pai. Ó Pai, eu quero te agradecer pela vida do nosso pastor, Ó Deus, Deus. onde mais uma vez ele pede, Senhor, pela sua vida, meu Ó Deus. Deus, tem Onde mais uma misericórdia, vez meu ele pede, Deus. Senhor, pela sua saúde, ó Sim, Pai. Senhor. Ó Pai Deus, amado, sabemos que o Senhor Amém, está no Deus. controle, ó Pai. Verdade, Que o Senhor está no controle da vida dele, ó Deus. Sabemos que o Senhor está no controle, Senhor, da sua saúde, ó Pai. Então restaura, Senhor, a sua saúde Em nome do nessa Senhor Jesus, noite. ó Pai. Sabemos que o Senhor, ó Pai, tem o poder para isso, ó É Pai. verdade, ó Deus. E assim, ó Pai, nós oramos, ó Deus, porque a nossa oração o Senhor ouve, ó Deus. Sabemos que o Senhor nessa noite está nos ouvindo, Sim, ó Pai. Deus. Verdade, ó Deus. Então, ó Pai, ouça a nossa oração nessa noite, ó Sim, Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. É o que eu te peço, te agradeço. Ó Deus, ainda na tua presença, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor também a vida do Alencar, da sua família. O Senhor conhece as necessidades deles, o Senhor conhece as lutas, as dificuldades, mas nós queremos pedir ao Senhor para que o Senhor possa, ó Deus, trazer um renovo do Senhor, restauração, que o Senhor possa abrir portas de emprego para o Alencar e para o Júlio. Deus, que o Senhor possa continuar sustentando os teus servos em todas as coisas, mas nós te pedimos, Pai, de forma especial por eles, para que o Senhor possa, Senhor, direcioná-los. O Senhor sabe do que os seus servos estão ansiando, o que está passando no coração deles. O Senhor sabe a luta deles diante dessa situação de desemprego, ó Pai, mas que o Senhor possa trazer, ó Deus, o teu consolo, o teu conforto, a força para aguardar o momento do Senhor e que o Senhor possa revelar a tua vontade ao coração deles. Se há algo que precisa ser ajustado, Pai, que o Senhor possa revelar isso a eles. Se há uma direção a ser dada, Pai, que o Senhor possa revelar a eles, Pai. Mas que o Senhor possa respondê-los, Deus, conforme o teu querer, conforme a tua boa vontade, Senhor. Mas nós te pedimos, continue amparando os nossos irmãos, sustentando eles, ó Deus, com a tua destra poderosa. Ó Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que será lida e explicada, que o teu Santo Espírito possa trazer luz à nossa mente, possa trazer edificação ao nosso coração, fortaleza do Senhor para a nossa vida. Nós te agradecemos mais uma vez,
Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, meninas. Deixa eu pegar minha ferramenta aqui. Ferramenta de trabalho. Nós ainda estamos nos deleitando na palavra do Senhor, na carta aos Efésios, aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração, a nossa alma, que nós possamos então meditar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida hoje. Nós vamos fazer a leitura de Efésios capítulo 5, versículos 21 a 33. Hoje era um bom dia para que os casais da igreja estivessem aqui. Seria um bom dia, porque o assunto hoje é um assunto muito importante para a vida cristã, que é sobre o relacionamento de marido e mulher. Mas eu penso que vocês que estão aqui, não é, solteiros, viúvos, né, sabem, vai ser importante vocês saberem disso, porque vocês vão ser instrumentos de ensino também. Então, nada da palavra de Deus deve ser desprezada por nós, porque tudo é para nossa edificação e edificação de outras pessoas. Então, se você não tem algo para aplicar à sua vida, você tem um conhecimento para passar para outra pessoa. Então, que bom que você está aqui nessa noite para meditar nisso que Deus quer falar ao nosso coração. O casamento na nova sociedade de Deus. O tema seria esse. Porque nesse momento, o objetivo aqui do apóstolo Paulo, da palavra de Deus, é mostrar para nós que, após a transformação que Deus opera na vida da igreja, ele age nos relacionamentos. Então, ele transforma os relacionamentos. E justamente nesse momento, a palavra de Deus começa a trazer uma orientação para os relacionamentos que acontecem no seio da família. Relacionamentos que é o orientado por Deus. E quando esses relacionamentos eles seguem a orientação de Deus, então a família ela tem tudo para dar certo. O sucesso da família tem tudo para dar certo, porque ela está seguindo a orientação de Deus. E nós vamos ler, então, a partir do versículo 21 até o 33. E diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a seu próprio corpo.
Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém por essa leitura. Eu acredito que, provavelmente, eu não posso julgar as pessoas, mas eu vou falar de forma geral. Ao se aproximar desse texto hoje, a gente tem muita dificuldade. Por quê? Porque hoje nós estamos muito cheios da mídia, nós estamos muito cheios da sociedade secular. Então a gente está muito cheio das ideias que a sociedade quer passar para as pessoas como o padrão ético-moral, como devem ser as coisas. Então, quando a gente se aproxima desse texto, a gente tem uma certa dificuldade, porque nós somos confrontados com a verdade de Deus. Mas, por outro lado, se a gente se aproximar do texto apressadamente, a gente acaba tirando conclusão precipitada daquilo que o texto, que a palavra de Deus quer nos ensinar. A primeira coisa que esse texto quer trazer para nós é que o lar, ele só funciona bem quando a esposa é submissa ao marido. Então eu quero perguntar para vocês, quando se diz submissão, o que vem primeiramente na mente de você? Quando você escuta essa palavra, você lê submissão, o que vem diretamente em sua mente? Qual é a primeira coisa? Quem quer compartilhar? O marido manda na mulher, beleza. Quem mais? Obediência. Alguém mais? Como que a gente lidar com o que Deus está falando aqui, não é? Acho que a primeira coisa é justamente ouvir o que a palavra quer falar. Como é que é, Aldeci? E o versículo 22? Quando diz a esposa sujeite ao seu marido. O que vem primeiramente na sua mente assim sobre sujeitar, sobre submissão? Tem alguns estudiosos que eles pegam esse versículo 21 e jogam para a riba, falando que ele não faz parte dessa parte. Tem outros que diz que faz parte de tudo isso que a gente leu. Só que independente de onde ele esteja, a primeira coisa que eu quero destacar é que há uma sujeição mútua entre as pessoas por causa do versículo 18 que nós já lemos semana passada. Então, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, ela é marcada por sujeição mútua. Há uma sujeição entre um e outro, esse submeter, não é? Esse se colocar à disposição do outro, se sujeitar a alguém. É isso que esse verbo sujeição, sujeitar, submeter, que significa para nós. Quando ele está na voz ativa, não é? É o sentido de que você é que põe a ordem na coisa. Quando ela está na voz passiva, significa que você se sujeita a alguém.
E quando ela está na voz média, como eu já falei isso antes, né, ela é um sujeitar a alguém que se torna como se fosse de forma subserviente. E isso pode ser tanto voluntariamente quanto por medo. Uhum. Dá um auxílio aqui. Dá um auxílio aqui que ela vai falar no microfone e você vai, quem quiser falar, você vai me dar esse braço aí. Pode falar aí. Ah, tá ligado aí, tá não? Pode falar. Não sei. Não sai nada aí não, mas tá ligado não? Ou tá ligado aqui também. Nada? Então é isso. Eu vou te dar esse aqui, ó. Isso, vamos fazer assim, ó. Pega aqui, Júlio. Isso. Opa. Então, aqui, né, esse capítulo 22, Sim. que fala: vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, eu entendo aqui, como eu te falei, que Jesus, a igreja é a noiva. Jesus, ele é o noivo, representa o noivo, né? E quando fala para a gente submeter, é que nós devemos obedecer à vontade do Senhor, que é Jesus Cristo. Aí, então, as mulheres, ela está falando das mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, é porque a mulher, ela tem também que obedecer, obediência aos maridos, né, ser submissa, né, aquilo que o marido, né, aquilo que respeitar as ideias do marido, respeitar a opinião, as ideias. E eu acho assim que como a gente com Cristo tem um relacionamento, né, um relacionamento de obedecer e de conversar e saber qual é a vontade dele, a gente também, aqui na vida conjugal, a mulher, ela tem que saber, né, aquilo, escutar o que o marido tá falando e entrar num acordo, ver se realmente é coisas que eles podem, os dois, chegar a um acordo. É o que eu vou pegar a sua fala, Aldeci, para já entrar aqui numa reflexão maior. Acontece que nós olhamos para o texto com um pensamento cultural nosso, como eu disse no início. Por quê? Há um grande diferencial no relacionamento marital. Papéis. A gente tem que pensar em Gênesis. Se a gente for ler aqui, Paulo, ele em um momento aqui, ele vai citar Gênesis, para mostrar para nós que na criação, o homem e a mulher possuem papéis. Então, a partir desses papéis, a igreja, o casal, o povo de Deus, que está cheio do Espírito Santo, eles têm a condição de exercer os seus papéis. Quando Deus vai para a criação, quando a gente vai para a criação, a gente vê que
criou Adão e depois Eva. Só que esses papéis, eles não têm a ver com desigualdade diante de Deus. Esses papéis não têm a ver com desvalorização de um e valorização do outro. Esses papéis atribuições que Deus concedeu a um e a outro. Então, quando a gente entende que há papéis entre homem e mulher, e no casamento, né, no caso, marido e mulher, há papéis diante de Deus para se cumprir, então a gente vai começar a olhar com esse texto sem o olhar da cultura. Porque na cultura há uma defesa de uma igualdade que, quando a gente olha para a criação, a igualdade que a cultura diz não condiz com o que a criação demonstra para nós. Porque a igualdade deles é anular os papéis. Todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo tem as mesmas atribuições, todo mundo é igual nesse sentido. Não de valor, mas de papéis. Então, quando o apóstolo Paulo traz para nós, quando a palavra de Deus está dizendo aqui sobre sujeitar e os maridos amar, isso passa pelos papéis. Quando a gente olha para o que Jesus fez e ensinou a vida de Jesus, a gente vê que ele valorizava a mulher. Só que a cultura não valorizava a mulher. A cultura que Jesus vivia não valorizava a mulher. Supervalorizava o homem. Mas Jesus vai mostrar para nós que a mulher tem dignidade e ele começa a elevar a mulher à posição que ela tinha no Éden, antes do pecado. Então ele para conversar com a mulher samaritana em João 4. E os discípulos espantam. Mas ele está conversando com a mulher? Por quê? Porque eles tinham o maior desprezo pela mulher. E Jesus eleva a dignidade da mulher. Segunda coisa é essa igualdade diante de Deus. Em Gênesis 1 e 2, na criação, a gente vai olhar e vai ver que Deus, o texto vai dizer assim, que Deus criou o homem e a mulher. A imagem de Deus os criou. Então, o homem e a mulher é criado à imagem de Deus. Então, aí há uma igualdade entre os dois. A terceira coisa é que há uma unidade. E aí nós podemos até olhar para a leitura que nós fizemos aqui em Efésios 4, alguns estudos atrás, em que há uma unidade entre o homem e a mulher, na relação como povo de Deus, como família de Deus. Só que a sociedade, ela quer diminuir isso. Né? Diminuir os papéis, tirar os papéis. Quando a gente olha para esse texto, e é um texto difícil, né, para a gente estudar, para ensinar, e a forma que a gente está fazendo de passar em toda a Escritura assim, né, toda uma porção da Escritura, nos dá a oportunidade de encontrar com esses textos, né? E pobre de mim. Mas são muito importantes, por quê? Porque quando a gente tem a convicção, a consciência desses papéis, há uma harmonia que é o que Deus quer para a família. Esses papéis, eles não têm a ver com uma diferença. Na verdade, esses papéis têm a ver com a diferença que tem entre homem e mulher. Há uma diferença por causa dos papéis. Mas eu volto a dizer, não por causa não relacionada ao valor do homem e da mulher. O valor é igual diante de Deus. Eu vou ler aqui uma citação que o Lutero faz sobre essa questão dos papéis, das pessoas. É pessoa de um lado e os papéis do outro. Para a gente entender o que eu estou falando aqui. Frequentemente tenho dito que devemos fazer nítida distinção entre as duas coisas,
o ofício e a pessoa. O homem que se chama João ou Martinho é um homem bem diferente daquele que é chamado de eleitor, ou médico, ou pregador. Aqui temos duas pessoas diferentes em um só homem. Uma delas é aquela em que fomos criados e nascemos, de acordo com a qual somos todos iguais, homem, mulher ou criança, jovem ou velho. Mas uma vez que nascemos, Deus nos adorna e nos veste como uma outra pessoa. Faz com que um seja filho e outro pai, com que um seja senhor e outro servo, um príncipe e outro cidadão. Então, quando a gente olha para a criação, e Deus cria o homem, e dá ordem ao homem, e o homem tinha que tomar conta do Éden, depois Deus cria a mulher. E veja que a mulher tem o papel de ser idônea, de ser auxiliadora. Isso são os papéis. O homem tem o papel de governar o Éden. Então, há papéis e a gente precisa, os crentes precisam viver os seus papéis, os crentes casados. Precisam viver os seus papéis, precisam entender os seus papéis na relação, para que não haja confusão, porque aí vai fugir a criação, vai fugir o propósito que Deus tem para o casamento. Então, tudo que Deus articulou, Paulo está trazendo aqui para nós. Uma outra forma da gente perceber isso, o raciocínio que o apóstolo Paulo está trazendo, é quando a gente vai em 1 Coríntios 11, do versículo 3 ao versículo 12. E também 1 Timóteo 2, 11 a 13. Lá, o apóstolo Paulo, ele fala de novo sobre essa distinção de pessoas, de papéis, e de novo ele nos leva para o Gênesis, para a criação. Então, entender isso é importante para nós. Lá ele argumenta que não é a cultura, o elemento da cultura nessas duas passagens. Uma é o véu, é elemento cultural, mas não o fato de Deus ser cabeça de Cristo ser cabeça do homem e do homem ser cabeça da mulher. Então a justificativa de Paulo está na criação. E ele vai dizer, da mesma forma que a mulher veio do homem, o homem nasce da mulher, mostrando igualdade. Mas os papéis, eles existem, são distintos. E em 2 Timóteo, eu vou passar a palavra para você agora, Júlio, e em 1 Timóteo, o elemento cultural ali é o silêncio, porque as mulheres eram desvalorizadas na sociedade. E o elemento cultural ali é silêncio, então há um respeito cultural, que era necessário, mas além disso, Paulo vai colocar que é sobre a ordem da criação, a ênfase está na criação. Fala, Júlio. O pastor pontuou muito bem essa questão que hoje a sociedade está impregnada do movimento chamado que não o seu papel, que queria, por exemplo, o direito da mulher votar, algumas coisas que também a mulher tinha capacidade plena de fazer. Só que com o tempo isso foi pervertendo os valores. E aí hoje o projeto que eles têm, e a gente vê isso muito, é o homem ser cada vez mais feminilizado e a mulher subverter o papel do homem. E isso é tão sério que lá em Gênesis, o homem tinha aquele cuidado, a mulher tinha aquele papel de ser um auxiliador idôneo, de estar ali do lado, junto, ajudando. É tanto que em Provérbios fala, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Então, devido a essa ideia do marxismo cultural,
da mulher agora ser a mulher que manda. Eu sei que quando a gente diz isso, a maioria hoje, inclusive até pastores, infelizmente, absorveu essa e fala assim, mas agora não tem mais papel, é tudo igual. Não, meus irmãos. A mulher, por exemplo, ela dá à luz. E isso é um ato de graça de Deus. A mulher gera uma vida. O homem está ali também, o seu papel cultural na sociedade. A Bíblia fala da mulher lá em Pedro, que a mulher é o vaso mais frágil. E o homem está ali do lado para ser o seu cuidador. Só que, se você pegar hoje 90% das letras que está aí rolando nas músicas é de empoderamento feminino, que na verdade não tem nada a ver com a mulher cristã e bíblica, mas é uma coisa que quer subjugar o homem. É aquele espírito de Jezabel, né? A gente sabe como Jezabel foi uma mulher danosa. Acabe, ele tinha seu papel ali no governo, mas ele era apenas um fantoche na mão de Jezabel. Ela era que ia lá e subvertia e fazia as coisas para Acabe. Então, são coisas que realmente precisa estar posto no seu lugar. Como eu disse, a mulher tem o seu papel fundamental, o homem também, e ambos precisam caminhar juntos, sem ninguém achar que é melhor do que ninguém, mas no respeito, e isso trazer isso para dentro do relacionamento, né? O Gênesis, ele mostra para nós esse relacionamento. Quando a gente vai em Provérbios 31, a mulher virtuosa, né, é uma mulher que está auxiliando o seu esposo. Quando a gente lê toda aquela descrição, é uma mulher que apoia o lar, que cuida, né, é uma mulher inteligente, uma mulher responsável. Então, tem uma série de elementos e isso faz parte do papel feminino. Essa palavra, quando a gente fala submissão, ela fica muito pesada, ela fica carregada de forma negativa por causa da cultura secular. Mas eu quero... A ideia de escravizão, né? De escravizar a pessoa. Só que, biblicamente, essa submissão é totalmente diferente do que o mundo apresenta. E eu quero ler aqui o que Marcos Bart vai dizer sobre essa submissão cristã. Ele vai dizer assim: a submissão ao marido e o respeito por ele, que são especificamente exigidos por parte da esposa, não é de modo algum a submissão de um gato de colo ou de um cachorro agachado. Paulo está pensando no companheirismo voluntário, livre, alegre e bem pensado, como demonstra um relacionamento entre a igreja e Cristo. Para a gente entender o que é essa submissão, é justamente esse ponto. Versículo 24. A sujeição da mulher é uma sujeição como da igreja a Cristo. Então, não é algo opressor, não é algo pesado, não é algo indigno, porque o exemplo que nós temos de sujeição aqui é justamente da igreja a Cristo, porque há papéis. E quando os papéis são trocados, invertidos ou negligenciados, então há uma desestrutura familiar. E isso é sério, é coisa espiritual. E que nós que temos a oportunidade de pensar nisso, e temos a oportunidade de nos aproximar de outras pessoas com o conhecimento da palavra de Deus, somos responsáveis por essa orientação de assumir aquilo que a gente foi chamado para fazer. Porque o que está mudado na sociedade é justamente por causa do pecado. Gênesis 3,16. O homem governa a mulher de forma errada, a relação, por causa do pecado. Mas a gente vai olhando os versículos aqui, e eu ainda estou falando só da parte da mulher. Submeter, mas
Depois você olha a parte do homem para você ver o que é exigido dele. Mas isso é o papel que Deus tem para um e para outro. E Jesus vem restaurar até esses relacionamentos que o pecado distorceu ao descer. Aqui, quando eu penso assim, quando Paulo ele fez essa advertência à igreja, aos irmãos lá de Efésios, ele escreveu preocupado com alguma coisa, né? Ele deve ter alguma coisa deve ter chegado ao ouvido dele que estava acontecendo, que alguma coisa lá dentro dessa igreja que as mulheres não estavam, né, sendo submissas aos seus. Alguma coisa estava acontecendo lá Culturalmente era bagunçado, não só as mulheres, mas os homens também. Na cultura de lá, né, alguma coisa estava acontecendo no meio dos irmãos ali para ele ter essa preocupação de escrever. Porque nós sabemos que lá na cidade de Éfeso, lá tinha aqueles templos daquelas deusas, toda uma cultura que, base bíblica da palavra, estava contradizendo, não era aceito, porque era uma cidade que era envolvida de muito pecado, tinha muitos templos, né? E às vezes poderia acontecer que nessa cidade poderia ter mulheres casadas que faziam esse tipo de coisas, e poderia ser que poderia infiltrar dentro da igreja essas ideias. Então ele deve ter escrito essa carta advertindo aos maridos, às esposas, a não praticar essas coisas. Ter cuidado. Eu penso assim, a sociedade era toda bagunçada. Era toda bagunçada. Era toda bagunçada. Então, isso é como se fosse um ajustar. Tipo assim, ele escreveu preocupado, né, para que isso não acontecesse no meio do povo de Deus. Isso. Porque o que a gente vê hoje, então, como ele escreveu isso aí, não, a gente não pode descartar. Ele escreveu naquele tempo para os irmãos de Efésios, da cidade de Éfeso, e isso ficou registrado na Bíblia, para o povo de Deus. Hoje nós, que somos o povo de Deus, porque a sociedade fora faz porque perece por falta de conhecimento, mas a igreja, ela tem o conhecimento, e está registrado aqui, que Paulo deixou registrado aqui para aquele povo. Então a palavra de Deus, ela tem que ser seguida. Então aqui, quando a gente vê uma coisa dessa, a gente tem que trazer para nós também. Sim, sim. Porque é isso que a palavra de Deus quer fazer. Ela quer nos alinhar à vontade de Deus. Essa questão que a gente ainda está aqui na submissão, eu vou passar mais rápido agora por essa questão. Mas a gente tem que entender que ela só acontece quando é uma submissão de acordo com os padrões de Deus. Esse é o primeiro ponto. Então, quando essa submissão ela acontece sobre os padrões de Deus, e essa submissão, como nós vimos aí, e Gênesis vai dizer, é um caminhar junto, é um apoiar, é um auxiliar. Essa submissão, ela se torna leve. Ela não é pesada. E pelo menos eu quero fazer aqui pelo menos 3 qualificações bíblicas de submissão. A submissão, ela sempre é condicional à obediência a Deus. Então, uma esposa, ela não deve obedecer a seu marido se ao fazer ela tem que pecar. Esse é o primeiro ponto. Veja que ela tem que obedecer como ao Senhor. Então ela está submetendo a liderança do esposo, porque ela está fazendo como se fosse para o Senhor. Só que, porém, essa liderança ela só vai até um ponto. Esse sujeitar, esse estar ao lado, esse apoiar o marido, ele vai só até o ponto em que ele não leva a esposa a pecar. Se tiver que escolher entre pecar para se sujeitar, ela então
ela está livre de se submeter ao marido como esposa. Oi. É conforme o Gênesis, nós temos que pensar no Gênesis. Ali era o princípio da criação como Deus quis, né? Então, eu já falei dessa parte, eu não vou repetir de novo, mas é ali. E aqui Paulo está trazendo para a igreja essa consciência, e o povo de Deus aqui, que é gentil, eles não conheciam o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Então ele está trazendo para eles esse conhecer. Então, a segunda qualificação bíblica da submissão, ela é uma submissão que não é insensata. Ou seja, não significa que jamais a pessoa vai oferecer uma opinião ou expressar uma discordância, mas que toda a sua opinião, elas devem se submeter, após o diálogo, sobre a liderança do marido. Eu acho que é duro ouvir isso, o povo secular ouvir isso, né? De que a palavra final é do marido, porque isso é instituição divina. Então, todos esses movimentos feministas, o movimento secular, isso traz comichão ao ouvido, porque é uma instituição de Deus o casamento. Mas isso não invalida o relacionamento entre a esposa e o marido. Como eu disse, há sempre o diálogo, mas no final a palavra é do marido. Isso a palavra de Deus está trazendo para nós, nós precisamos meditar nisso. Terceira qualificação, a submissão não diz respeito à habilidade, mas à ordem. Ou seja, não quer dizer, não tem a ver com a competência da mulher, dela ser apta para fazer aquilo ou fazer aquilo outro. Não tem a ver com isso, tem a ver com ordem divina. E cabe ao marido a responsabilidade de delegar responsabilidades à sua esposa, de orientar. É assim que Adão deveria ter feito no Éden, mas ele não fez. Ô pastor, aí no caso, você me fez lembrar do caso de Ananias e Safira. Era um casal, né? Então, o que acontece? Eles fizeram uma coisa que foi desobediência a Deus. Eles venderam a propriedade, né? E ao invés deles levar a quantia certa lá para depositar aos pés dos apóstolos, eles levaram faltando. E o que acontece? Ela deve ter tido assim, ela deve ter concordado com o marido dela, né, de fazer armar aquela situação. Sim. E no caso os dois morreram. Então é igual eu estou falando, as coisas têm que ser baseadas dentro da palavra. Se o que eles fizeram foi errado, e eles fizeram ali, eles mentiram o espírito,
Mentiram. Eles mentiram para, né? A Sim. coisa que é de Deus, eles achavam que chegando daquela forma ali, os apóstolos iam acreditar. Sim. Mas o Espírito já falou no coração dos apóstolos que eles estavam agindo de forma errada. Então pode acontecer de o casal, né, um para não magoar o outro, ir lá e concordar com o erro um do outro. Sim. E concordando ambos com o erro, não pode não morrer assim, igual o Ananias e Safira morreu ali, né? Sim. Fulminante, caiu ali. Mas espiritualmente... Mas está em pecado, está está em desobedecendo pecado. a Deus. Desobediência a Deus traz morte espiritual também. Sim. Então, é coisa séria. Casal tem que ser, é coisa séria. Sim. Nem sempre porque a pessoa ali, eu estou ali com meu marido e eu sabendo que ele está agindo errado, eu vou concordar com ele. Porque eu sei que Deus não vai agradar. Sim, com certeza. Então ali um tem que conversar com o outro e falar, ó, está errado. Não é dessa forma. Sim, justamente. A submissão, ela traz 3 benefícios. O primeiro é que ela promove o consenso e não o conflito. Então, ao invés de houver uma confusão, né, em que parece haver batalha dentro de casa, né, na verdade, essa submissão ela é o padrão claro de Deus para uma liderança amorosa. Porque o marido deve amar a esposa, então ele tem uma liderança amorosa. E isso promove consenso e não conflito. A segunda coisa é que a submissão ela é atrativa para maridos descrentes. Porque quando a gente vai ver lá em 1 Pedro 3, 1 a 6, o texto vai dizer que a mulher ela deve se sujeitar ao seu marido e ganhá-lo sem dizer nada, somente pela sua vida com Deus. Então, o sujeitar, ele também se torna esse meio de ganhar o esposo não crente, através da oração, do testemunho. Então, segundo Deus, isso é algo bom, esse sujeitar conforme Deus, e não conforme o mundo. Terceiro benefício é que essa submissão, ela agrada a Deus. E aí Efésios 5:2 vai dizer isso, né? Sobre buscar aquilo que agrada ao Senhor. E aí, independente da situação que seja, independente se, por padrão do mundo, a sua sujeição ao seu marido é algo difícil ou ridicularizado, você pode ter a certeza que o Senhor está vendo a sua postura e isso agrada ao Senhor. Então, esse primeiro momento é uma palavra às esposas. E se essa palavra é difícil, agora vem a palavra aos maridos. Porque o texto vai dizer que o marido deve amar a esposa. E esse amar a esposa é amar conforme o amor de Deus. É o amor ágape, é o amor doação, é o amor entrega. Esse amor é o amor que quando ele é exercitado, a liderança do esposo, ela flui de uma maneira assim, muito espiritual, muito da parte de Deus. A liderança, ela flui de forma amorosa, por causa do amor de Deus, que o marido precisa, então, exercer na relação. Então, se não é fácil se submeter, amar muito menos, né? E cabe ao marido essa tarefa que não acontece de forma natural, mas é o amor de Deus na vida do esposo. E aí ele tem que buscar isso. Ele precisa se colocar diante de Deus para isso, para exercer o seu papel. Pedro vai dizer no capítulo 3, versículo 7, maridos, igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa. Então, dar honra à esposa é dar honra à sua dignidade.
Então o marido ele não pode tratar a esposa com aspereza, não pode tratar a esposa com severidade, mas é pelo contrário, ele tem que ser doce, tem que ser sensível, tem que ser gentil, tem que ser protetor. O marido que ama a esposa, ele não fica dizendo dizendo palavras de homem, de macho. Ah, mulher, vai lá, mulher, faz isso aí. Não existe isso, porque a sua postura é de sensibilidade, é amar como Cristo amou a igreja. Esse é o papel do marido, de proteger a esposa. Se a esposa sabe, como diz um pastor, se a esposa ela sabe lutar karatê, se ela é faixa preta de karatê, o marido não, mesmo assim, quando tiver um bandido, é o marido que tem que tomar a frente. Ele não pode deixar a esposa ir. Nem que depois ele apanha, a esposa vem e bate no outro. Mas ele tem que ir, ele é o protetor. É isso que nós vemos no Éden, com Adão. Ele é o provedor. O amor do marido tem que ser um amor incondicional. Ele não pode reunir condições para amar. Depender de como a mulher está. Seja, na opinião dele, acima do peso, seja muito abaixo do peso, seja com cabelo de um jeito, seja, não importa. Seja ela doente de alguma coisa, não importa. É amor incondicional, porque foi assim que Cristo amou a igreja. E nós precisamos ensinar isso às pessoas. O amor é um amor que entrega a vida. O esposo, ele precisa entregar a vida, se preciso for, para a mulher. Uma outra ilustração, se acontecer um acidente em que o carro tem a esposa e a mulher, ele vai cair de precipício abaixo, e o marido está pendurado no penhasco, e ele tem que salvar um dos dois, ele salva a mulher e cai. Esse é o amor que Deus exige do marido. É entregar a própria vida, porque foi assim que Cristo fez. E é assim que a palavra de Deus exige do esposo. Então, você acha que mulher que não quer ser submissa a um marido desse, que dá a própria vida? Que peso há em estar junto com esse marido, servindo ao Senhor, vivendo os papéis que Deus tem para eles? O amor do marido é um amor santificador, porque Jesus santifica a sua igreja. E o marido precisa santificar a esposa. É responsabilidade do marido buscar o crescimento espiritual do seu lar. É responsabilidade do marido estudar a palavra de Deus com a esposa, explicar, conversar. É responsabilidade do marido. 5 lições, então, que demonstram que esse casamento, segundo Deus, ele não se trata de um projeto de opressão, como o mundo secular diz, mas sim mostra para nós a genuína liberdade que o povo de Deus pode experimentar. Primeira coisa, que a exigência de submissão é um exemplo específico do dever cristão geral, sujeitando uns aos outros. Veja que o versículo 21 projeta algo, antecede o que o versículo 22 vai dizer, sobre as mulheres serem submissas. Mas há uma sujeição mútua, como eu disse. E essa sujeição parte de sermos cheios do Espírito Santo, de estarmos cheios do Espírito Santo. Segunda lição é que a submissão da esposa deve ser ao marido que a ama, não a um bicho-papão. Então, a esposa deve se submeter ao marido, o texto vai dizer. Mas o texto não está dizendo que o marido tem que ser mandão. O texto está dizendo, mulheres, submetam aos seus maridos, e maridos, amem as suas esposas. Então é uma submissão leve, porque ela tem o fardo de Cristo. Terceira coisa, o marido deve amar a esposa como Cristo amou. E como Cristo amou não é paixão, não é sentimento, não é uma coisa sentimental,
não é um amor agressivo como a gente vê por aí. Não, é um amor doador, é um amor de entrega. É assim que o marido é chamado a amar a esposa. O amor do marido, em quarto lugar, como o de Cristo, sacrifica-se a fim de servir. Então a liderança do marido é uma liderança que não oprime. Pelo contrário, ele eleva a mulher. Ele quer que a mulher seja edificada, ele busca o crescimento da mulher. Ele quer promover isso. Ele serve. Ele faz como Jesus está fazendo com a igreja, santificando para apresentar gloriosa. E assim o marido também busca o crescimento da mulher. É assim que o amor de Deus flui na vida do marido. Em quinto lugar, a submissão da esposa é mais um aspecto do amor. Então, a submissão e o amor, eles são dois aspectos muito parecidos, porque a submissão é se entregar a alguém, e o amor é se doar a alguém. Então, quando os dois vivem os papéis que Deus tem para eles, o casamento ele se torna duradouro, se torna forte, fortalecido. Ele está alinhado com a vontade de Deus. Então, o marido ele tem esse propósito, esse papel de amar a sua esposa, buscando desenvolver ela para que ela se torne aquilo que Deus quer que ela seja. E a esposa é submissa ao seu marido para que ele possa crescer e se tornar aquilo que Deus quer que ele seja. E nós, nessa noite, que estamos meditando nisso, não é? Que nós possamos, dada a oportunidade, ensinar outros a pensar sobre isso. E os casais que estão aqui, buscar de Deus viver isso, esse alinhamento com a vontade de Deus, como marido e como mulher. Não é que seja fácil, mas Deus nos sustenta e nos supre. E nós precisamos buscar de Deus viver isso, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas, através da igreja, através do casamento, que é a instituição de Deus. A gente vive falando, a gente vive escutando outras pessoas falar, o casamento é a instituição de Deus, mas o que significa isso? É só juntar os panos e morar debaixo da casa? Eu creio que não, porque a palavra de Deus vai ensinar que há papéis a serem desempenhados, que cada papel glorifica a Deus de uma maneira, e tudo coopera para isso, todas as posturas do marido e da mulher. Deus criou homem e mulher, criou os dois, para que o nome dele seja glorificado, para que a glória dele seja vista no relacionamento entre marido e mulher. Alguém quer comentar alguma coisa? Uma graça com a palavra.
Sim. Sim. Por isso não tem jeito, ó. A gente, é isso aqui. O casal precisa estar aqui. É aqui que é o norte, é aqui que vai dar a direção, é aqui que essas coisas tudo aí vai ser superada. Não é que é fácil, né? Porque a gente é diferente. Sim, a mente da gente é diferente, né? Mas é, mas é a orientação de Deus. O casal precisa estar nisso, porque é se tornar uma só carne. Vai se tornar, isso é um processo, né? E alguém vai dizer assim que passou 70 anos e ainda não aconteceu. Então, assim, é um processo, né, o casamento, mas pautado na palavra de Deus, os dois têm tudo para ter sucesso, sucesso espiritual. E é só Deus que pode prover isso. Então, o casal precisa estar alinhado com isso, e é isso que... Isso. E é um crescimento junto, gradual, passo a passo. Mas desde que esteja alinhado com o Senhor. É que passou o rapaz ali, eu cumprimentei. Vamos orar então, para nós encerrarmos o culto dessa noite. Deus abençoe a vida de vocês que estão cultuando conosco aí pelo Facebook. Vamos orar então todos. Pai amado, obrigado mais uma vez, queremos te agradecer por esse momento que passamos aqui como igreja do Senhor, por tudo que podemos realizar neste culto ao Senhor, pelas orações, cântico, pela meditação na Tua Palavra. Nós queremos te agradecer pelo Teu sustento em nossa vida. Nos dê ainda um restante de semana, ó Deus, abençoados pelo Senhor. Nos permite estar aqui, ó Deus, no domingo, para estudar a Tua Palavra na EBD pela manhã. Nos permite estar aqui à noite para celebrar o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Nós queremos te agradecer por tudo, Deus. Leva os meus irmãos em paz para os seus lares, guardados e protegidos pelo Senhor. Abençoe cada irmão que está nos acompanhando, prestando culto ao Senhor conosco também pelo Facebook. Abençoe-nos, Deus, e nos mantenha firmes em Ti. É a oração que nós fazemos gratos em nome de Jesus. Amém e amém.